E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando de casos de agressão entre os japoneses e os estrangeiros, né? Ou será que é o contrário? E bom, pessoal, falando sobre um pouco esse tema antes de começar, eu não recomendo você que é menor de idade, né, que assista esse vídeo, mas se você assistir, tá assistindo por sua conta e risco, né? Não que eu vá falar coisas pesadas, mas eu vou falar de situações em que provavelmente não é legal de uma pessoa mais nova escutar e ver, né, a cena, mas vai de você, tá? Mas caso você não fique, é só você interagir com esse vídeo dando like. Eu sei que eu sou muito difícil de pedir o like, mas como esse vídeo não vai ser para todo mundo, né, para todas as idades, então só deixa um like e assista outros vídeos no canal, beleza? E bom, pessoal, falando um pouco mais, né, sobre esses casos, tem muitos casos que estão ocorrendo, né, no Japão de agressão contra os estrangeiros, mas também as pessoas não estão vendo o lado dos japoneses, né? E o que se circula muito aqui na internet, principalmente algumas páginas do Instagram, canal do TikTok, canal de YouTube, é só um dos lados, né? E aqui no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando o lado dos japoneses, mas também eu vou falar um dos lados, né, dos estrangeiros que não estão fazendo nada de errado, né? Porque geralmente a gente vai separar aqui nesse vídeo, né? Dois tipos, né? Os estrangeiros que estão aprontando, os estrangeiros que não estão aprontando, os japoneses que estão aprontando e os japoneses que não estão aprontando, né? E debater, né? Sobre esse tema, né? Eu sei que é um tema um pouco pesado e eu já fiz alguns vídeos, né? Falando sobre os imigrantes, os estrangeiros que estão no Japão e estão causando no Japão, né? Muitas pessoas gostaram, então assim, espero que esse vídeo vocês gostem e compreendam, né? Caso você tenha uma opinião diferente de tudo que eu falar aqui nesse vídeo, por favor, pessoal, deixem nos comentários, mas lembrando que com respeito à educação sempre, beleza, pessoal? Que é uma coisa que eu tenho notado, né? Quando eu falo de temas assim, muitas pessoas vêm querer atacar, né, a minha pessoa, mas eu sei que nem todos são assim, mas é só para orientar, né, caso você não tenha entendido. E lembrando, pessoal, que se você não entendeu nada do vídeo e for comentar e coisas ruins, né, eu ia falar um palavrão, mas deixa para lá, é, reveja o vídeo, beleza? Antes de falar qualquer merda. Eu vou falar merda, vai. Então, espero que vocês compreendam o vídeo de hoje e fiquem com o vídeo agora. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje o tema vai ser esse, né? Eu já venho relatando já desde 2024, 2025, algumas coisas que estão acontecendo no Japão, né? E principalmente ano passado, que muitos imigrantes e também estrangeiros começaram a aprontar no Japão, né? E muitas pessoas aqui do Brasil começaram a ver com maus olhos isso, né? E isso voltou a acontecer, né? Eu vou falar sobre esse vídeo em questão, mas entrando em um contexto no geral, pessoal, para você que não conhece, né, o que não sabe o que está acontecendo, lá no Japão, né, muitos imigrantes estrangeiros começaram a aprontar no Japão, né? Ou seja, começaram a vandalizar coisas da cultura japonesa, inclusive até mexer com os japoneses, né? Seja para atormentar a vida, seja para ficar mexendo mesmo, assim, sabe? Provocando, até agressão física tá acontecendo, né? Da parte dos estrangeiros com os japoneses, mas não está sendo falado. E para começar, pessoal, sinceramente, eu não queria estar fazendo esse vídeo porque eu já fiz alguns casos, né? Como eu falei,
Já venho relatando isso há alguns anos e é um tema que eu sei que é complexo, né? As pessoas não vão entender. Principalmente, pessoal, porque eu vejo que as pessoas aqui no Brasil são muito ignorantes. Muitas não fazem o básico, que é estudar e correr atrás das informações, não só de um lado, mas de outros lados. Como eu falei, eu vou estar falando de ambos os lados, né? E dentro desses dois lados, tem mais lados ainda, né? Que eu vou estar separando, como eu falei. E sabe o que é triste? Tipo assim, eu não queria estar fazendo esse vídeo, eu poderia estar fazendo um outro vídeo que também não deixa de ser menos pesado, mas sabe quando você sente que é melhor fazer esse vídeo, né? É bom fazer esse vídeo para informar as pessoas, por mais punk que seja o vídeo, eu acho que é importante estar mostrando esse lado, porque muitos estão vendo só o lado que os japoneses estão agredindo os estrangeiros, mas ninguém está vendo o lado dos estrangeiros aprontando e batendo nos japoneses e fazendo outras coisas e gravando e postando na internet, né? Então é isso que vou estar falando no vídeo de hoje. Como eu falei, esse vídeo não vai ser para todo mundo, tá? É um tema um pouco complexo, um pouco difícil de entender, porque muitas pessoas vão sair em defesa dos estrangeiros e outras vão aceitar, né, que o que está acontecendo no Japão é errado. E cada um vai ter um pensamento diferente, né? Mas como eu sempre ensinei aqui no canal, pessoal, a gente tem que saber meio que entender os lados, né? E não julgar, né? É isso que eu sempre ensinei aqui no canal e sempre vou ensinar, né? Que vocês busquem sempre entender ambos os lados, pesquisem, assistam vários vídeos, seja de uma posição diferente da outra, no caso, né? Para vocês entenderem, né? E para vocês não serem ignorantes ao ponto de ter esse comentário que me fizeram, né? Durante um comentário que eu fiz em um desses vídeos, né? Em um desses vídeos, desculpa a gaguejada, que eu achei necessário estar botando aquele comentário, porque eu vi que muitas pessoas estavam julgando só um lado da história como sendo a errada, né? Eu vou estar comentando sobre esses comentários, falar sobre o que está acontecendo no Japão de novo, né? E, enfim, eu realmente poderia estar fazendo outros vídeos, mas, como eu falei, é extremamente importante esse vídeo, porque muitas pessoas vão entender o que está acontecendo na real no Japão, né? Lembrando, pessoal, que o intuito desse vídeo não é defender a cultura japonesa, e sim mostrar o que está acontecendo de ambos os lados, sem ter um favorito, né? Eu sei que eu sou japonês e isso não quer dizer que eu não vá falar mal da cultura japonesa ou, ou a falar bem dos estrangeiros que estão aprontando, né? Porque o que está acontecendo é muito, muito grave, tá? E principalmente o vídeo em questão que está circulando agora é extremamente grave. Lembrando, pessoal, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Se um estrangeiro está aprontando, não dá o direito dos japoneses devolverem na mesma moeda, ou se os japoneses estão sofrendo isso por causa dos estrangeiros que estão aprontando, isso não dá o direito de outros estrangeiros fazerem a mesma coisa, tá? Porque se você está em uma cultura que não é a sua, o máximo que você tem que fazer é respeitar as regras, né? Não é porque você está um país que não é seu que a lei daquele país não cabe a você, né? Qualquer pessoa, independente do país que seja, for aprontar, as mesmas leis que vão prender aquela pessoa daquela cultura e daquele país pode ser servido a você, lembrando disso, né? E, enfim, é um tema um pouco chato, né?
porque eu sei que nesse vídeo muitas pessoas vão vir querer me atacar, porque justamente vão achar que eu tô defendendo. Então, assim, se você acha que tô defendendo, o problema é seu, né? Mas eu recomendo que você que acha isso, assista o vídeo e busque entender. Assista, reassista, até entender que eu não estou defendendo um só lado, mas criticando os dois, mesmo eu sendo da cultura japonesa, né? E entendendo o lado dos japoneses, mas também entendendo o lado dos estrangeiros, pelo menos daqueles que não estão aprontando nada, né? Porque os mais lesados nessa história são os estrangeiros que não estão aprontando. E também um pouco a cultura japonesa, né? Alguns japoneses. Mas que nada justifica a agressão de ambas as partes. É isso que eu quero dizer, beleza? E bom, indo para o assunto do vídeo de hoje, pessoal, não é de hoje, como vocês sabem, que tem vídeo circulando na internet, seja no Instagram, eu vejo mais no Instagram, tá? Mas eu já vi no TikTok e principalmente no YouTube. Pessoas que nessas páginas, né? Páginas, canais, onde fala que é de notícia, de entretenimento. Aí quando você vai ver, não tem nada a ver com a cultura oriental e a pessoa tá fazendo isso só para gerar visualização, né? O que está acontecendo? Tem esses casos realmente no Japão, onde os japoneses, alguns, não todos, estão tendo raiva dos estrangeiros que estão aprontando. Só que, como eu falei, não dá para saber quem é estrangeiro que vai aprontar ou não vai aprontar, né? Geralmente, os que mais sofrem com a violência dos japoneses, que estão de saco cheio de estrangeiro aprontando, são os estrangeiros que estão de boa, né? Que não tem nada a ver com a situação, não tem nada a ver com o que está rolando no Japão, né? E acabam meio que sendo, às vezes, agredidos pela parte japonesa, mas não são todos os japoneses que são assim, né? O que eu mais vejo, né, nessas coisas é como eles colocam que a cultura japonesa tá radical, né? Mas não tá radical, pessoal. Tanto que, se vocês verem, né, nos canais de YouTubers nipo-brasileiros, se vocês verem, esses YouTubers, né, que são nipo-brasileiros, estão falando em português normal, no meio da rua onde tá cheio de japoneses, e ninguém tá repreendendo, ninguém tá indo atrás desses estrangeiros, né, para os japoneses, por mais que são japoneses, só que no Brasil, ninguém tá correndo atrás, ninguém tá indo para machucar, né? E é só questão de vocês observarem vários vídeos, não só disso, mas aqueles vídeos aleatórios que, tipo, a pessoa tá gravando na rua, você vê um monte de estrangeiro passando e ninguém tá batendo em ninguém. Obviamente que são casos meio que isolados, mas ao mesmo tempo não isolados, né? Porque geralmente acontece nas cidades grandes e também em áreas de metrô, áreas públicas, como áreas religiosas, como templos de budismo, shintoísmo, e enfim, é muita coisa que está acontecendo no Japão. E como eu falei, aqui no Brasil, o que eu mais vejo é os brasileiros querendo incriminar a cultura japonesa, mas isso não é de agora. É sempre devido ao passado do Japão. E sempre que eu falei disso, pessoal, uma coisa que eu pude perceber, que sempre o argumento do brasileiro é que o japonês é ruim porque escravizou, matou muita pessoa e ainda fez escravo pessoas inocentes, como coreanas, chinesas, né, escravas sexuais no caso, né? E como se isso fosse argumento para justificar o presente do Japão. Como se aqueles japoneses que fizeram isso no passado são japoneses imortal.
pelo visto, acreditam que os japoneses são imortal para terem ainda a mesma atitude do passado, né? E é triste de ver que, tipo, assim, aqui no Brasil as pessoas endemonizam muito a cultura japonesa, muitas não gostam, e ainda assim, quem gosta também tem um pouco desse olhar. Eu já percebi isso, né? E é triste de ver que as pessoas não buscam estudar, aprender. E às vezes eu até acredito que o Brasil está do jeito que está por causa disso. As pessoas não buscam informação correta, não buscam aprender coisas novas, não buscam conhecer culturas novas. Isso é uma vergonha, eu acho, para a cultura do Brasil, do brasileiro, né? Não estou falando mal, é uma realidade, né? De alguém que está vendo a postura da cultura brasileira, mas também ver a postura da segunda cultura, que é a minha, é a japonesa, no caso, né? É triste, é bem triste, porque às vezes as pessoas, elas acabam usando do xenofobia e preconceito para falar de como se fosse opinião, né? E quando não é, né? E parece que as coisas do passado justificam as coisas do presente, ou pode justificar as coisas do futuro, né? É, lembrando, pessoal, que o que aconteceu no passado é do passado, né? As pessoas que fizeram aquilo de ruim no passado, ou já não estão mais vivas, ou estão ainda para ir para sei lá onde, né? Para não falar outras coisas. Mas é triste, né? Tipo, é muito triste como a cultura do Japão é tratada aqui no Brasil e isso nunca foi falado, tá? Nunca foi ensinado na escola, nunca foi ensinado por esses youtubers, os youtubers nipo-brasileiros que vocês veem, né? Muitos estão apoiando, o que eu acho que é uma vergonha, os estrangeiros, porque mesmo eles sendo do Brasil, ainda assim são japoneses, né? Para quem não sabe, mesmo que a gente que é japonês não nasceu no Japão, a única coisa que nos diferencia é que a gente nasceu no Brasil, está registrado no Brasil. E por estar registrado no Brasil, isso não anula a nossa outra cultura, as nossas raízes, o nosso sangue, o jeito que a gente é, né? Então, por isso que eu sempre falei que eu sou japonês, não brasileiro. Mesmo tendo um monte de coisa, um documento falando que eu sou do Brasil. Isso não anula a minha parte japonesa, mas também não anula a minha parte brasileira, né? Então, assim, só de ver tudo isso, o que está acontecendo, o que sempre está acontecendo com a cultura japonesa, né? E vocês devem estar falando, mas você está falando como se fosse o Japão fosse vítima de algumas coisas. O Japão é muito vítima aqui no Brasil, só que as pessoas minimalizam, né? Deixam coisas muito tipo, não é nada, é brincadeira, não sei o quê. Tipo, deixa, diminui, assim, sabe, a situação. Eu acho isso muito errado, né? E com relação a isso, muitas pessoas, como eu falei, não buscam entender, não buscam aprender. O que está acontecendo no Japão, pessoal, né, dos estrangeiros, aconteceu aqui no Brasil, só que aqui no Brasil aconteceu pior. Eu sempre vou fazer esse contexto Brasil e Japão, Brasil Coreia, Brasil China, porque o meu conteúdo é justamente para os brasileiros, né? Exatamente para os brasileiros que gostam da cultura oriental e aqueles que não gostam e não sabem nada e acham que sabe e fica querendo apontar o dedo, né? Então, assim, como eu falei, é vergonhoso que as pessoas aqui não estudam, não aprendem sobre a outra cultura, se acha bom, melhor, né? É triste. E é mais triste ainda ver que
os nipo-brasileiros que também fazem conteúdo são os mesmos que estão apoiando os imigrantes não, os estrangeiros, sendo que tem estrangeiro que está realmente aprontando. Parece que não querem ver isso, né? E com relação à cultura japonesa, né, os japoneses, eu acho sim que é uma vergonha ser mostrado que eles estão reagindo dessa forma, né? Porque muitos estão dando a entender que todos os japoneses estão agredindo realmente os estrangeiros, quando na verdade, por mais que está ficando comum, são casos isolados. Não é que cada esquina que você encontrar um japonês que você vai sofrer agressão física ou xingamento, né? No máximo, um olhar feio de um ou outro, porque não são todos que tem esse pensamento, né, de que o estrangeiro não era para estar lá, né? Muitos vão acolher você, né? É diferente do Brasil que fala que vai acolher, escraviza, censura e, enfim, é triste. Eu sei que nesse vídeo vai ficar parecendo meio revoltado, porque eu tô revoltado com essa situação onde as pessoas não estão vendo o básico, né? Que seria os dois lados, não só um lado. Não é só um lado que está sendo vítima, o outro também está sendo vítima. Só que aqui no Brasil as pessoas têm esse costume, sabe, de endemonizar a cultura japonesa, porque isso não é de hoje. Eu vejo que desde quando começou a exportar muitas coisas aqui para o Brasil, da cultura japonesa, seja anime, um exemplo, o anime. Muitos dos canais aí da TV brasileira ensinam que a cultura japonesa ensina a você gostar de demônios, sendo que os animes não tem nada de demônio e é a tradução, né? Os dubladores que também demonizam, sendo que esses supostos demônios são na verdade parte do folclore japonês, né? E em nenhum momento os dubladores japoneses usam a palavra demônio, né, na língua japonesa, obviamente. Isso tudo ajuda também a endemonizar a cultura. As pessoas não procuram ver, né, sobre a cultura. É uma vergonha. Aí quando isso acontece, a culpa é de quem? É a culpa dos japoneses que são duas caras, né? Porque é uma coisa que eu vi, né? Um desses vídeos que falando que a educação do Japão, dos japoneses cai por terra porque esse vídeo mostra como é realmente a educação dos japoneses. E o cara nem é japonês e nem deve estar morando no Japão, deve estar morando no Brasil, né? É revoltante o que está acontecendo no Japão. É revoltante o que acontece aqui no Brasil com a cultura japonesa. E é muito mais revoltante ver que pessoas da cultura estão falando que realmente eu acredito que os estrangeiros merecem respeito, mas eles também têm que respeitar país que não é deles, né? Inclusive, qualquer pessoa que também vem para o Brasil tem que respeitar o Brasil, independente se é americano, é argentino, porque esses dias teve um caso de Argentina, né? Mas enfim. E bom, pessoal, vou falar sobre os estrangeiros que estão aprontando, né? O que eles estão aprontando. Lembrando, pessoal, que eu vou estar falando o que eles estão aprontando e por que é errado, tá? Então eu vou estar ensinando sobre a cultura e a educação japonesa para quem não sabe. E bom, muitos estrangeiros que estão lá no Japão, até mesmo imigrantes, né? Que estão lá, muitos estão meio que correndo atrás dos japoneses no meio da rua. E o mais triste é que estão sendo gravadas essas atitudes, né, e ninguém tá vendo, né? Mas muitos desses estrangeiros, eles estão seguindo os japoneses e estão provocando uma reação, né, para os japoneses saírem batendo neles para justamente falar que o japonês é ruim, né? Tem um vídeo
pessoal, que inclusive foi até meu moderador, o João, né, o Lordzinho, que ele me mandou de uma japonesa que foi agredida por um estrangeiro homem, né? De acordo com o meu moderador, esse homem, ele era estrangeiro, mas veio da França e estava no Japão. Simplesmente, não sei qual foi o contexto, mas deu para ver que a mulher estava andando na rua e o cara veio correndo e pum, no rosto dela e aí deixou ela caída. E outras pessoas que estavam vendo foi correr atrás desse idiota, né? E foi gravado. Engraçado que ninguém foi para a pessoa que está gravando. Como eu falei, pessoal, esses casos estão sendo gravados pelos mesmos, né? Então, assim, busquem é, por esses vídeos, né? Inclusive, durante ano passado, que teve mais esses casos, né? Que aconteceu mais esses casos, eu mostrei alguns vídeos, então, assim, eu não vou estar mostrando todos os vídeos, só vou estar mostrando dois exemplos, né? O caso que eu falei do cara que bateu na mulher e um outro que eu vou comentar mais pra frente. Mas, se você estiver interessado em saber, é só vocês procurarem, né, um quadro falando sobre, porque é o quadro principal do canal e é onde eu falei sobre esses casos de estrangeiros batendo, né, e fazendo outras coisas com a cultura japonesa, né? E bom, segunda coisa que está acontecendo e que está sendo gravado, os estrangeiros para provocar os japoneses, né? Digamos a ira dos japoneses, é que muitos sabem que o Japão hoje em dia, né? Obviamente é um país que preserva a, a calma, digamos a calma da sociedade entre as pessoas, né, no geral. E muitas pessoas, pessoal, lá no Japão, como eu já fiz um vídeo falando sobre, lá tem uma carga horária muito, muito exaustiva, né? E as pessoas também conseguem fazer hora extra só para dar uma boa vida para sua família, né? Para o seu filho, filha, esposa, seja quem for. E essa pessoa vai fazer muito trabalho, né? E ao ponto de ela só chegar em casa, tirar um cochilo e do nada ir pro trabalho, né? Do nada não. No dia seguinte, né? Eu errei a palavra, desculpa. Mas faz com que a pessoa não descanse, entende? E tipo assim, a pessoa não descansando, o único lugar que ela pode descansar é no metrô, né? No, dentro do metrô, no caso, não na estação. E muitos japoneses, né, acabam meio que tirando um cochilo no metrô, tanto que no metrô existe uma lei, pessoal, onde você não pode falar, né, alto, não pode usar telefone, celular e ficar falando alto, não pode música, né, não pode conversa alto. Se vocês verem esses vídeos, né, na internet, no YouTube, seja dos youtubers que estão no Japão, acabam pegando metrô, ou até mesmo nesses vídeos onde mostra, né, o Japão de uma forma mais silenciosa, onde não tem um youtuber falando, vocês vão ver, geralmente dentro do metrô é muito silencioso, né? Não na estação, a estação é bem movimentado e bem barulhento, como qualquer outro, né? E o que está acontecendo? Muitos estrangeiros, sabendo disso, estão pegando caixas de som, né, aquelas que é de Bluetooth e ainda é grande, e estão colocando música muito alta, como se fosse festa dentro do metrô. E muitos japoneses começam a olhar feio, né? E estão gravando. E tipo assim, se vocês notarem nesses vídeos, nenhum japonês está indo agredir o cara, só estão olhando feio, porque obviamente não é algo que se faça, né? E só para vocês terem a noção do que está acontecendo lá no Japão, né? Aí vocês tiram por conta.
Obviamente que, tipo, a agressão lá dos japoneses com os estrangeiros, alguns estrangeiros, isso não valida essa ação por causa do que os estrangeiros estão fazendo. Mas é só para vocês terem uma noção, né? Última coisa que, assim, tem várias coisas, tá? Mas a última coisa é o desrespeito com símbolos religiosos, templos, que para a cultura oriental, para a cultura japonesa, é algo sobre a religião, shintoísmo e budismo. Por que que eu falo isso? Tem muitos templos que estão sendo vandalizados por estrangeiros, né? E basicamente, quando não é isso, é os estrangeiros fazendo pouco caso de alguns monumentos, né? E teve um vídeo meu que eu falei sobre isso, né? Só que eu acabei mostrando um vídeo de uma garota no TikTok, na qual ela tá se pendurando no tori e fazendo flexão, barra, no caso, né? E para quem não sabe, tori é aquele portal japonês que, para quem é de São Paulo, sabe que na Liberdade tem um tori, e é isso que é um tori. Só que lá no Japão tem alguns templos que tem um tori mais de acordo com a altura da gente, né? Assim, tipo, na altura humana. Então dá pra você, tipo, tocar assim na parte de cima e vai lá a pessoa ficar fazendo exercício, sabendo que aquilo é uma coisa religiosa, né? E teve um caso também, isso aí quem eu vi no caso, desculpe a gaguejada, mas eu vi que em um templo de Kitsune, não, daqueles manequineko, né? Desculpa de novo a gaguejada, é que muita informação e eu também tô muito pé da vida do que tá acontecendo, então eu acabo ficando estressado e acabo gaguejando, né? Mas em um templo de manequineko, que é aquele gatinho que ficava fazendo assim, sabe? Um youtuber nipo brasileiro, ele gravou, ele falou que lá nesse templo já teve, acho que, vandalismo, né, na qual roubaram alguns manequineko e lá tava pedindo alguns lugares para não tocar porque tava sumindo e se pegar, você tinha que pagar, né, essas coisas. Então, assim, só para vocês verem o nível que tá, né, e nesse vídeo do Nipo brasileiro, ele basicamente falou que as pessoas que vão no templo são mais senhoras, mais senhores, família, assim, sabe, japonesa, que vai para conhecer o templo. E eles não ficam, tipo, gravando, tirando foto, ficar parado lá, assim, meia hora olhando a estrutura, os deuses, né, do budismo. Eles pegam, olham e saem. Já estrangeiro não, tá querendo tocar, tá querendo tirar foto, tá querendo rabiscar, tá querendo deixar a marca dele, porque já aconteceu, né? Isso eu relatei em um dos vídeos ano passado. E é triste, sabe? Tipo, tem muitos lugares do Japão que tá deixando de ser público, né, para turista, justamente por causa dos estrangeiros. Tipo, é triste, tipo, vai chegar um momento que ninguém vai poder ver nada no Japão justamente por causa dos estrangeiros, né? E é o mais triste ainda, pessoal, que faz parte da cultura do Japão e muitas pessoas não vão daqui para frente talvez conhecer a cultura japonesa porque os japoneses vão ter medo de vandalismo da parte dos estrangeiros. Tanto, pessoal, que tem uma lei agora circulando no Japão, que é a lei do streamer, né? Só para vocês terem uma ideia, porque muitos desses casos estavam sendo filmados e postados na internet. E essa lei basicamente proíbe que as pessoas gravem em lugares públicos, como templos, lugares tipo comércios, porque sabe que é aí que começa os vandalismos dos estrangeiros, né? E bom, pessoal, vamos falar da segunda parte dos estrangeiros, né? Agora os que não estão fazendo nada. E bom, como vocês sabem, geralmente quando tem algo relacionado
a uma pessoa que está aprontando e a outra que não está aprontando, que é do mesmo ciclo social, a gente sabe que, tipo, se uma está aprontando e a outra não está, quem vai pagar o pato é o que não está aprontando, né? E é justamente isso que está acontecendo no Japão, né? Muitos estrangeiros que estão lá de boa, né? Comemorando, que estão no Japão, que estão felizes, que estão tirando fotos no meio da rua, que estão comendo comida japonesa, e de repente chega um japonês, vê que é estrangeiro, e dá um empurrão, dá um soco, né, no rosto, e geralmente o estrangeiro está gravando, mas não com a intenção de mostrar isso, porque está geralmente fazendo vídeo, foto, como qualquer outra pessoa faria, né, quando não está no seu país de origem, porque é algo novo, algo diferente da sua cultura, né? E o que é mais triste, pessoal, é que quando isso acontece, quem paga o pato são as pessoas que não têm nada a ver, né? Como eu falei, eu vou estar comentando sobre um vídeo, né, mais pra frente, mas falando bem por cima, né, do vídeo que eu vou comentar, é, é de uma criança, né? De uma criança taiwanesa. Essa criança estava, obviamente, no meio da rua. A mãe pede para fazer pose e a japonesa chegando lá da frente, empurrando todo mundo. E quando chega perto da criancinha, dá um empurrão assim com o cotovelo, fazendo a criança cair. Obviamente, pessoal, que isso é muito triste, né? Para falar verdade, e nada justifica, porque é estrangeiro, e principalmente nada justifica você fazer isso com criança, tá? É muito errado, mas como eu falei, desse vídeo, eu vou estar falando mais pra frente, mas é só para vocês terem uma ideia que, tipo assim, pessoas que não têm nada a ver com os estrangeiros que estão aprontando, pagam um pato, paga com humilhação, paga com violência, sabe? E é triste porque é aquilo, tipo, eu entendo que os japoneses estão revoltados, mas não dá pra você ter essa atitude com qualquer um, porque não é porque é estrangeiro que vai aprontar no Japão. Não é porque é japonês porque é ruim que só porque você está no Japão e o japonês vai lá e te dá um murro, né? Para isso você precisa aprontar, mas para isso também o japonês tem que dar um murro por motivos certos, né? Na pessoa certa, não qualquer um que vê, né? Como foi o caso dessa garota que eu vou falar mais para frente, né? Então, assim, é triste. E essa situação, pessoal, de pagar o pato, né, pelo erro das pessoas, lembra muito a situação, tipo, vou dar um exemplo, né? Esse exemplo é de uma pessoa que tem dois gatos, né? O dono desse gato está brincando com um gato. Ele está brincando com uma bolinha, né? Tá jogando a bolinha, o gato está empurrando, o dono está pegando de volta e ele joga, né, essa bolinha perto do outro gato, né? E esse gato está quieto. E o gato que já estava brincando vai ver esse gato e simplesmente dá um tapão ou começar a brigar. É a mesma coisa. Tipo, não tem nada a ver, mas vai apanhar do mesmo jeito, sabe? É a mesma situação que está acontecendo isso, né? A pessoa é estrangeira e apanha, tipo, apanha, é xingada, tira sarro, né? O japonês tira sarro, mas geralmente é mais essas coisas de empurrão, de xingar, de fazer, fazer retaliação, sabe? E nada justifica a retaliação, sendo que nem todos os estrangeiros é ruim, né? Mas também não quer dizer que os japoneses todos são ruins, né? Alguns são, mas isso é em qualquer lugar, inclusive até no Brasil tem gente ruim, né? Tem gente ruim, tem gente boa, né? Obviamente que não dá para saber quem é quem, né? Só vai dar para saber no momento que a pessoa fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, né? Então assim, não dá para, né, julgar que a pessoa é ruim ou não, sem você ver o caráter da pessoa primeiro. E bom, pessoal, vou dar um exemplo, né, do que tá acontecendo no Japão,
né? Um exemplo com brasileiros, tá? Eu estou fazendo esse exemplo porque para vocês entenderem, porque é justamente aqui que as coisas também estão desandando, né, com relação à cultura japonesa. Então, nada mais justo do que dar um exemplo, né? De uns anos para cá, muitos brasileiros estão indo para o Japão, muitos estão indo com um olhar de que vai dar tudo certo, porque o Japão é um país de primeiro mundo, né? E muitos vão sem aprender nada de japonês, achando que com o inglês vai se virar, sendo que o ponto fraco é que eles não sabem falar japonês, né? Alguns sabem, mas são poucos que sabem, né? E entendem a linguagem inglesa. Mas brasileiro que não vai, que vai para o Japão sem estudar pelo menos o básico do básico japonês, não vai conseguir sobreviver muito tempo, né? E uma coisa que aconteceu, né, já há um tempo atrás, e ainda acho que deve acontecer, é que nessas províncias onde existe brasileiro morando, né, só para vocês terem uma ideia, falam que é um dos lugares mais perigosos do Japão. Obviamente, pessoal, que não é só brasileiro que está dentro digamos, da província. Tem outros estrangeiros, mas pelo que eu já vi, né, assim, um pouco sobre cada estrangeiro acaba se concentrando em uma parte diferente do Japão, né? E tem mais, como eu falei, brasileiro no Japão, né? Então, nesses locais que só tem brasileiro no Japão, são os locais mais perigosos, porque são os locais onde os brasileiros estão aprontando também. E brasileiro apronta no Japão, e ao ponto, pessoal, de que alguns estabelecimentos colocam, digamos, uma mensagem em português. Tá certo que não é aquele português bonito, correto, né? Mas ainda assim é uma mensagem em português, tipo, de não roube porque eu vou chamar a polícia, né? Muitos brasileiros veem essa mensagem como sendo xenofóbica, né? Sendo que só tava falando, não roube, né? Porque eu vou chamar a polícia. E aí vocês vão falar, ah, Otávio, mas isso é xenofobia sim, porque sabe que brasileiro tá aí, então é xenofobia. Não, pessoal, tipo, é, parece que vocês não sabem que existe câmera no Japão, né? E provavelmente, se você não sabe, quando você entra em um país, meio que você está se registrando no país. Ainda mais se você for para morar como cidadão, né, daquele país. Ou seja, se a câmera te pegar, a polícia vê, vai puxar seu registro e vai ver tanto o seu nome, o seu rosto, a sua nacionalidade. Então, assim, não tem como falar que é xenofobia, sendo que tem câmeras nesse estabelecimento. Não é igual no Brasil que as câmeras não funcionam, né? Que de repente a pessoa que vai cometer o crime sabe que a câmera está quebrada ou não está funcionando e vai lá e faz. Diferente, né? A câmera do Japão funciona e isso, tipo, se pegar, a polícia pode investigar se é brasileiro, se é americano, se é venezuelano que está aprontando, independente da etnia. Então, assim, eu vejo que muitos brasileiros começaram a se doer por causa disso, né? E só que, assim, entre isso e o que acontece aqui no Brasil, o que acontece no Japão é crime. Aqui no Brasil também é crime, mas muitas das vezes é xenofobia. Eu já provei muitas vezes, pessoal, o que acontece com nós orientais, principalmente na cultura japonesa. Para quem vê minhas lives, sabe o que eu passo nas lives, e isso é muito comum. Até mesmo quando você sai na rua, dependendo do local, das pessoas, as pessoas vão mexer com você porque você é japonês, porque você tem olho puxado, vão querer fazer estereótipos. E é isso que é xenofobia. Xenofobia não é você colocar uma mensagem na língua sabendo que na região total existem aquelas pessoas
daquele grupo de países diferentes. As pessoas, os japoneses que estão colocando não roubem em português é porque sabe que a maior parte da população que vive naquela região é brasileiro e que sabe que frequenta, né, esse estabelecimento, né? Então, assim, não dá para falar que isso é xenofobia, preconceito, sendo que tem muitas coisas que as pessoas não analisam, né? Aí depois fica se doendo e passa vergonha na internet, né? Vamos combinar. E bom, pessoal, agora vamos falar do lado japonês, né? Como eu falei, tem dois lados de dois japoneses diferentes. Como assim dois lados de dois japoneses diferentes, né? Tem dois lados, sim, da cultura japonesa. O lado dos japoneses nacionalistas e patriotas e xenofóbicos, e o lado dos japoneses que estão abertos a conhecer as pessoas de culturas diferentes, que vão receber essas pessoas como sendo iguais, né? E o que muda de um lado para o outro? Acho que não precisa falar muito, mas para aqueles que têm preguiça de pensar, eu vou falar. Pessoas japoneses que são patriotas, nacionalistas ao extremo, radicais e xenofóbicos, né? Eles são aquelas pessoas que estão agredindo os outros, né? Que tipo, sabe que é estrangeiro, fala, estrangeiro aqui no meu país não, e vai lá e pum na cara do estrangeiro. E isso é muito comum. Mas também, pessoal, lembrando que até os japoneses que não tinham nada contra os estrangeiros começaram a ter alguma emoção ruim sobre algum sentimento ruim sobre os estrangeiros e muitos não, só que não vão reagir do mesmo jeito que os japoneses ruins, os japoneses nacionalistas, radicais, xenofóbicos, né? Muitos só vão, tipo, olhar feio, vão, sei lá, fechar a porta na cara. E isso é muito diferente. Tipo assim, qualquer lugar, pessoal, qualquer país vai ter pessoas nacionalistas, preconceituosas, xenofóbicas, que são radicais. Inclusive aqui no Brasil tem muito isso, né? É uma coisa que eu sempre falei, pessoal, e sempre dei exemplos comigo, o que me aconteceu aqui no Brasil, muitas das vezes, e principalmente quando teve essa coisa de pandemia, né? Onde as pessoas ficaram mais radicais porque o governo, em vez de juntar as pessoas para se cuidar, só espalhou o caos, espalhou a desinformação e ainda culpou a cultura oriental, não vou falar chinesa, mas a cultura oriental no geral. E muitas pessoas, por causa disso, começaram a fazer piadas, começaram a agir com violência contra nós orientais aqui no Brasil, como eu já vim falando muitos anos, dando exemplos do que me aconteceu na pandemia, né? E aí vocês param e pensam, né? Tipo, é normal isso. Infelizmente, radical tem em qualquer lugar, né? Mas não quer dizer que todo mundo seja assim. A maior parte das pessoas que pensa assim são geralmente pessoas que estão ligadas a partido, que isso, que aquilo. E já as pessoas que são mais de boa não estão ligadas com partido, não estão ligadas com política, não estão ligadas com nada, só estão querendo viver, ter a vida delas, né? Só que a partir do momento que chega um Zé Mané e começa a causar, aí, tipo, a pessoa vai perder a linha, né? Mas, obviamente, que não depende da pessoa se vai passar da linha vermelha, né? E isso é algo normal, em qualquer outro país acontece, e principalmente quando a pessoa está vendo que a cultura dela está sendo lesada por pessoas que não são da cultura, né? É uma reação que não deveria ser uma reação, né, agressiva, mas o que acontece quando a pessoa vê que está sendo lesado, ela vai querer defender a cultura dela, ela vai querer tomar alguma atitude, seja extrema ou não extrema, né? Isso qualquer país tem, inclusive aqui no Brasil. É só vocês verem. Principalmente quando eu faço esse tipo de vídeo, vem um monte de brasileiro aí, o dodói da cabeça,
e acha que, tipo, eu tô falando mal do Brasil. Só que não. E, tipo, vem querer atacar justamente porque acha que eu tô falando mal e vem atacar minha cultura, ou me atacar, né? Então, assim, é bem normal isso. As pessoas que estão ignorantes ao ponto de não entenderem, né, certas coisas, infelizmente. E bom, pessoal, vou falar sobre o vídeo em si que me fez pensar em fazer esse vídeo, né? No vídeo em si que eu vi que tá circulando muito, né? Porque eu vi mais de uma vez, é de uma criança taiwanesa com a sua mãe, né? Aparentemente está andando em Shibuya, mas eu não tenho certeza, porque essas cidades grandes têm uma rua muito grande, né? Um cruzamento muito grande, mas enfim. No vídeo em si, a mãe tá segurando a menina, né? E a menina corre pra frente, né? Assim, na direção da mãe, e a mãe tá gravando. E a mãe deve ter falado alguma coisa do tipo: para aqui, ó, vamos fazer pose. E assim, durante o vídeo, pessoal, você vê muitos estrangeiros, mas também muitos japoneses junto, tá? E durante essa coisa da criança ir pra frente, a mãe falar pra ela fazer pose, a menina começa a fazer pose, sabe? E quando você vê atrás, né, da criança, você vê muitas pessoas atravessando, inclusive a pessoa, né, a mulher em si, você vê que ela tá andando meio estressada, meio brava, assim, só que ela tá empurrando até mesmo os japoneses, e tipo assim, e ela não foi com a intenção de empurrar só a taiwanesa. Ela estava empurrando até os japoneses. Por que eu falo isso? Porque quando você vê a mulher chegando, você vê que ela é a única que está passando e está dando cotovelada, assim, sabe? Tipo, independente de quem seja, né? E quando ela vem, né, assim, para cima dessa garota em si, antes disso, ela passa por um homem e uma japonesa, uma criança japonesa. Ela faz assim na criança, só que a criança meio que, tipo, ela desvia e olha assim para a mulher, e ela faz assim também pro outro lado, no homem, né? Que também é japonês, que deu para ver pelo cabelo. Eu sei diferenciar, tá? E dá para diferenciar se é japonesa para taiwanesa, né? Um exemplo que eu vou dar é que os taiwaneses, eles têm a pele um pouco mais escura que os japoneses, né? Não de Okinawa, mas enfim, e o rosto também muda, né? Então dá pra ver que a primeira menina que ela chega e dá um encontro, mas não é tão forte assim. 哎，走过来，走过来，走过来，不要动，不要动，不要动。A menina é japonesa porque dá pra ver pelo formato do rosto e o olho, né? Enfim, nessa primeira menina, ela dá uma cotovelada, só que ela não chega a ser forte. Já a taiwanesa, coincidentemente, que estava parada no meio da faixa de pedestre, porque a mãe pediu, né? A japonesa foi lá e pum, porque justamente era um alvo mais fácil. Mas como eu falei, não dá para falar que é xenofobia isso, porque ela já estava desde trás empurrando as pessoas, e é só ela, né? Eu vi um comentário falando, porque japonês faz isso na rua. Se vocês pegarem essas lives, pessoal, no YouTube, onde mostra Shibuya, Tóquio, Osaka, vocês vão ver as pessoas atravessando rua normalmente, civilizadamente, né? Não sei de onde que aquele comentário tirou isso, né? Mas, enfim. E muitas pessoas, eu vi nos comentários, começou a julgar, falando, se fosse minha filha, se fosse aqui no Brasil, essa japonesa estava lascada. Ou, eu vou falar outra palavra, mas não vou falar aqui, né? Porque é pesado demais e o vídeo já tá pesado demais. Mas enfim. E muitos falaram assim: isso cai por terra a educação dos japoneses, como se todos fossem daquele jeito que a mulher fez no vídeo, né? E não é bem assim, né?
tem japoneses educados e japoneses mal educados, né? Assim como no Brasil tem pessoas mal educadas e pessoas razoavelmente educadas, né? Então, assim, é vergonhoso. Eu comentei, né? Inclusive, até depois eu peguei, né, essa página e coloquei, né, um comentário, né, no privado. Quando eu coloquei no vídeo em si, veio um monte de pessoa criticar, um monte de brasileiro achando que eu estava defendendo a japonesa, a postura da japonesa, sendo que em nenhum momento do que eu escrevi, eu falei, tá certa, né? Teve uma parte que eu falei, nada justifica os estrangeiros virem, zoarem o Japão, mas também nada justifica os japoneses terem essa atitude, onde machuca até criança, né? Eu escrevi alguma coisa assim. Aí teve um que literalmente deu para ver que não leu, né? Que é isso que eu tô falando, que eu vou falar agora, né? Muitas pessoas parece que não sabem ler, interpretar texto, interpretar vídeo, interpretar imagem e já julga, sabe? Tipo, ela veio de relance, bandido, xenofobia, racismo, né? Sem ao menos interpretar o vídeo, o texto, a imagem, ver em que contexto está acontecendo aquilo, né? E é triste, né? Segundo ponto que eu quero falar é de pessoas que não sabem argumentar e falar isso que vocês estão vendo na tela, né? E é muito engraçado que brasileiro, quando não sabe argumentar, quer comparar o tamanho do pinto, né? E ainda mais quando se trata da cultura japonesa, né? Que para os brasileiros, japonês, coreano, chinês tem um pinto pequeno, né? E é muito estranho assim, sabe? Pelo tipo de comentário, pessoal, vocês dá para ver que QI muito a pessoa não tem, né? Porque a pessoa que tem um pouco de QI sabe argumentar, sabe falar e não fica falando essas merda aí que essa pessoa falou, né? E, enfim, é muito engraçado quando eu vejo isso, porque muitos que falam, japonês tem pinto pequeno, você tem pinto pequeno. Dá para ver, pessoal, que nesse comentário, nesse estilo de comentário, a pessoa é insegura com ela mesma, né? Que ela tem baixa autoestima e ela quer se aumentar diminuindo a pessoa. E é isso que eu vi nesse comentário, né? Mas enfim. Última coisa que eu vi, na verdade, eu vi vários comentários me xingando, né? Querendo me desmoralizar do que eu falei, contradizer o que eu falei, né? O que é normal, porque até em meus vídeos tem pessoas que não entendem e vêm querer tentar me contradizer no que eu falei, né? Mas, enfim, uma coisa que eu pude perceber é que as pessoas que não sabem da história do Japão, inclusive, teve um comentário que não sei se era mestiço ou um japonês, de uma pessoa que assim não foi educada, quer dizer, não foi mal educada, mas também ela deu para ver que não sabe da história da cultura, se ela é mestiça ou japonesa, não sei, mas deu para ver que ela não sabe o que aconteceu aqui no Brasil e vem querer falar que japonês é ruim porque aprontou no passado, quis matar coreano, chinês, fazer as atrocidades que eles estavam fazendo, sendo que aqui no Brasil também aconteceu a mesma coisa. Inclusive, eu cheguei até a citar, porque é uma coisa que eu já falei em vídeo, aqui no Brasil, pessoal, a imigração japonesa, as pessoas acham que só porque recebeu japonês, acolheu de braços abertos. Só que não, muitos japoneses foram escravizados, pessoal, porque justamente o Japão foi muito ruim no passado e eles estavam do lado da Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. E o que o governo do Brasil fez? Censurou
torturou alguns japoneses para não serem japoneses. Tipo, teve muito japonês que queria que os brasileiros entendessem o que eles estavam falando e estavam ensinando a língua japonesa, o Nihongo. Muitos japoneses estavam comercializando jornais na língua japonesa. E quando isso era tudo feito, o governo do Brasil vinha, pegava o japonês e sumia. Então, assim, não é só japonês que é ruim, não, tá? Busquem aprender sobre a cultura. Não é porque você aprendeu uma coisa na escola que aquilo realmente é real, né? É real, no caso da imigração, tudo. Mas teve muito lado negro na imigração japonesa e italiana, tá? Não aconteceu só com o Japão, aconteceu com os italianos também, né? Essa censura, uma das censuras mais famosas com os italianos é o time Palmeiras, né? Antigamente era Palestra Itália, só que tudo que tinha Itália, tudo que tinha coisas que remetiam à Itália eram censuradas. Então, para não sofrer censura e ninguém acho que do time sumir, eles preferiram colocar Palestra Itália, Palestra Palmeiras, enfim, colocaram o nome lá, mas depois virou Palmeiras, né? Hoje em dia também se ainda é usado Palestra Itália também, né? Só para vocês entenderem o contexto da censura que teve aqui no Brasil com os imigrantes, seja japoneses e italianos, tá? Não estou falando que aconteceu só com japoneses, mas com italianos também. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que nada justifica os japoneses baterem nos estrangeiros e principalmente em crianças, que não tem nada a ver com o que os estrangeiros ruins estão causando no Japão. E os estrangeiros, no caso, os que estão aprontando, eu acho sim que devem pagar pelo que estão fazendo, né? É triste de saber que, tipo, isso que está acontecendo no Japão, né, tá vindo para o Brasil e está sendo vista como só um lado que está sendo lesado, né? É só um lado que, tipo, tá sofrendo, né? E é mais triste em saber que, tipo, pessoas da própria cultura, que são mistura, né, entre Brasil e Japão, estão ligando mais o lado brasileiro, sendo que é só no papel. O sangue é japonês, a cultura que ele vive é japonesa, né? É triste de ver que, tipo, assim, as pessoas não estudam, né, para ir atrás de informação, não estudam para conhecer coisas novas, cultura nova, e ainda faz esse tipo de coisa só para queimar a imagem, né, da cultura, independente se era cultura japonesa, cultura africana, cultura americana. É errado, tá? É muito errado fazer o que estão fazendo aqui no Brasil, né? Independente se é japonês, coreano, qualquer outra cultura, realmente é muito preocupante, né? O que está acontecendo aqui no Brasil também, né? E principalmente quando se trata de cultura japonesa. Tô falando, agora sim, falando da cultura japonesa. Não é porque o Japão aprontou no passado que os mesmos japoneses estão, tipo, vivos até hoje, fazendo a cabeça desses japoneses atuais, né? Os japoneses do passado já se foram, ou estão quase indo, né? E tem nova geração de japoneses, muito da nova geração pode ou não seguir a velha geração. Alguns vão seguir a velha geração, né, ainda, o que é triste, né? Achar que o Japão não tem que abrir para estrangeiro, que o Japão tem que fechar as portas, mas é muito triste, pessoal, que, tipo, quem paga é quem não tem nada a ver com isso, né? Os estrangeiros que não tem nada a ver com isso. E é triste, pessoal, de ver que, tipo, até os japoneses que não estão fazendo nada, que não tem essa maldade no coração, são apontados como os mesmos que têm maldade no coração, sabe?
É preocupante e triste, mas espero que isso melhore, né, com o passar dos anos ou dias, né, mas duvido muito que isso vá mudar, porque a tendência é só aumentar a, a crescente de pessoas estrangeiras, né, porque para o Japão é bom, de uma certa forma, porque os estrangeiros dão lucro, né, dessa coisa de turismo e essas coisas como qualquer outro país tem, né, de turismo e, enfim, que ajuda na economia geral do país, né, para falar a verdade. E, sei lá, eu acho que é desumano algumas coisas, principalmente quando se trata de criança, tá? Falando sobre aquele vídeo, eu acho muito triste o que aconteceu com a menina podia ter machucado, né? E espero que a menina não tenha machucado. E espero que também a mãe não tenha se machucado, né, com essa situação. E, enfim, tudo isso é muito triste que tá acontecendo, sabe? E, no geral, assim, sabe? Preocupante. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? E antes de encerrar, desculpa se nesse vídeo foi um tema muito pesado, se eu me alterei nesses momentos, né? Nesse vídeo. Não tem como não se alterar porque estão falando da sua cultura, né? É triste de ver tudo isso acontecendo e ter essa injustiça, né? Eu sou uma pessoa que eu não posso falar que eu sou uma pessoa justa, mas quando eu vejo injustiça, seja do que for, né, eu fico muito bravo com essa situação, né? Principalmente quando as pessoas generalizam, né, situações onde muitas pessoas não têm culpa, só algumas, né? Como eu falei, pessoal, é, muitas pessoas que estão como estrangeiras no Japão não têm culpa de que tá acontecendo assim por causa de outros estrangeiros. Os japoneses não têm culpa, né, do que está acontecendo porque eles também estão defendendo, estão querendo defender o país dele, né, de ver que um estrangeiro está causando, né, mas nada justifica você reagir com agressão, né, de novo. Eu acho que foi muito triste como a japonesa reagiu quando viu a garota taiwanesa, mas também é muito triste, pessoal, de ver que, tipo, as pessoas estão julgando, assim, sabe? Primeiro, última coisa, tá? Sobre esse vídeo. Primeiro, eu acho que até a garota taiwanesa e a mãe taiwanesa tá errada nessa situação, porque se você parar pra pensar, pessoal, tem muitos estrangeiros no vídeo e ninguém tá, tipo, no meio da rua parado tirando foto. E quando abre, né, se abre o sinal para as pessoas tirar foto, as únicas pessoas que estão parando é a mãe taiwanesa e a filha, né? Então, elas também estão erradas nessa situação. Só que também, por que eu falo que tá errado? Porque a mãe tá botando a vida dela em risco, porque podia muito bem vir um carro desgovernado, né? E atropelar ela e a filha. Então, não só a vida da mãe tava em risco, mas ela tava botando a vida da filha em risco, né? E é triste de ver que, tipo, não foi isso que aconteceu. Obviamente que se acontecesse, ia ser muito triste, né? Mas seria muito mais triste de ver que, tipo, por causa dessa situação que podia muito bem ser resolvida, né? Podendo ter outra atitude ambas, né? Ambos os lados, isso não ia acontecer. Parar no meio da rua e vir a outra pessoa e pum, dar um cotovelada assim, sabe? Podia muito bem ter resolvido de outro jeito. Ambos os lados estão errados, tá? Nessa situação. Mas é triste, assim, sabe? Mas, enfim. Deixa a opinião de vocês nos comentários, tá, pessoal? E lembrando mais uma vez com respeito à educação sempre, beleza, pessoal? Esse vídeo já tá ficando longo, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Achei até o final.
Se não entendeu, reveja o vídeo, beleza, pessoal? Antes de comentar qualquer caca. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Achei até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!